sou a Tati. Hoje a gente vai aprender um suplá feito com fio de 5 milímetros da Melial, o fio cenoura, um fio bem estruturado da linha Unique Blends. A gente vai precisar de uma fita métrica para medir os fios bem certinho. Vamos usar uma agulha de crochê, eu prefiro as mais grossinhas porque ela fica mais fácil de puxar o fio, isqueiro para fazer o arremate e uma tesoura bem afiada. Eu uso também alfinetes para ir prendendo os fios conforme a gente vai trabalhando. A gente começa com o fio central dobrado ao meio de 5 metros, em torno de 4,5 metros a 5 metros, depende da facilidade que tem de fazer o macramê. Se já tem experiência em fazer macramê, consegue trabalhar com fios mais curtos, trabalha com 4,5. Se não, pode usar um fio de 5 que é mais confortável para trabalhar. A gente centraliza o fio e prende ele com um alfinete. Nós vamos inserir também mais 3 fios de 2 metros. Conforme o trabalho vai crescendo, a gente vai inserindo mais, mas a gente começa com 3 fios de 2 metros. Vamos colocando eles na alça central. Coloco o primeiro, sempre com a dobra do fio virada para baixo, então eu passo ele de baixo para cima e puxo e firmo bem. Não precisa apertar muito para o fio não ficar muito esticado, é só para prender o fio mesmo na haste central. Vou colocar o segundo fio dos 3 que eu trabalho nos fios centrais, coloco de baixo para cima, para a alcinha do pontinho ficar para baixo. Esse acabamento vai ficar para baixo do macramê. Ele vai fazer o efeito de um festonê, ele vai parecer um festonê, um nozinho de festonê depois. Agora eu vou fechar a alça central. Ajusto se precisar aumentar um pouquinho essa alça, deixar ela mais aberta. Aqui eu vou colocar os alfinetes só para eu poder dobrar o outro fio e não soltar. Eu uso uma placa de EVA, eu gosto de trabalhar com EVA mais grosso, porque ele me dá mais firmeza, eu consigo colocar melhor os alfinetes e é uma coisa mais fácil de achar, né? Existem placas para macramê específicas. Eu gosto mesmo é da placa de EVA, isso a gente pode achar até em lojas de aviamentos, tem em papelarias, tem lojas que são específicas para vender esse tipo de produto, a gente acha na internet, ela é mais econômica. Vou colocar o fio para prender a alça central, no mesmo formato, coloco de baixo para cima para que o acabamento, o nozinho fique virado para baixo. Tenho agora ao total 8 fios, que seriam 4 duplinhas, né? Agora eu vou começar a fazer os festonês. Prende bem com o alfinete para que o trabalho não se movimente. Se ele se movimentar, fica mais difícil para firmar o nó de festonê. Os 2 fios mais compridos, um deles eu vou começar a fazer a volta com ele. Eu pego o fio mais comprido, que é o fio central, o primeiro fio que eu coloquei dobrado. Tô separando aqui, ó. Tenho 4 alças, 4 duplinhas. Pego o fio mais comprido, esse vai ser sempre o meu fio guia. Dou a primeira laçada. Não precisa apertar muito, ó, o fio é bem comprido, é justamente para fazer toda a primeira volta, o primeiro espiral. Dou a segunda laçada para prender o nó de festonê. O nó de festonê ele tem que ser, é como o nó de macramê, ele tem que ser feito 2 nós para prender o fio. Faço o segundo, primeira laçada, aperta um pouquinho, não precisa apertar muito. Se achar que precisa ir colocando alfinete, pode colocar, não tem problema, não vai estragar o fio. Dou a segunda laçada, prendi o segundo nozinho de festonê. Vou girando o EVA, por isso que eu gosto do EVA, ele é prático, fácil para trabalhar. Faço a primeira laçada do ponto seguinte, faço a segunda laçada. O festonê é prática, conforme vai adquirindo prática em fazer o festonê, ele vai ficando mais fácil de fazer e vai ficando mais retinho também. Fechei o segundo ponto com a segunda laçada. Nunca esquecer de sempre deixar separado o fio central. Agora eu tenho um espaço. Nesses espaços que vão surgindo ao longo do trabalho, ó, eu prendo com alfinete para não me confundir e deixar sempre o meu fio guia separado. Pego um fio de 1,5 metro,
Agora a gente vai começar com fios de 1,5 m, ao total são 32 fios de 1,5 m. Pego o meu fio guia, eu vou preencher esse espaço entre um fio e outro. Eu vou colocar um outro fio para o meu trabalho ir crescendo e chegar ao final com a quantidade que eu preciso de fios para fazer a parte seguinte do trabalho. Vou girando, pego o meu fio guia, eu sempre continuo com o mesmo fio guia, faço uma laçada. Agora eu vou fazer a segunda laçada para prender o fio guia. Festonê sempre são 2 laçadas, a primeira firma o ponto, a segunda prende o pontinho para que ele não se desfaça. E assim eu vou fazendo sempre com os fios seguintes, a mesma coisa, sempre no mesmo formato. Importante sempre não confundir o fio guia, ele é um fio que eu vou usar, ele vai ser a base de todos os nós de festonê. Faço a primeira laçada, faço a segunda laçada. Prendi o ponto, ó, já vai ficando uma espiral ali no centro, a gente já tem 2 voltinhas prontas. Primeira laçada, segunda laçada. Agora eu tenho um espaço muito grande entre o próximo fio e o fio que eu tô trabalhando, então eu vou inserir um fio de 1,5 m, ao todo são 32 fios de 1,5 m, para ir aumentando o meu trabalho, para que ele possa crescer com quantidade de fios suficientes para eu chegar lá no final e fazer a borda de cestaria. No mesmo formato, passo de baixo para cima, sempre o nó, o fio que a gente vai usar como base é o fio guia. Aperto ele um pouquinho, não precisa apertar muito para não deixar o fio muito esticado. Coloco ele bem justinho. Agora eu pego uma perninha, um fiozinho desse que eu coloquei e dou mais uma laçada. Então são 3 laçadas em cada aumento de ponto. Dei a terceira laçada nesse fio que eu inseri, agora eu continuo o trabalho como eu iniciei. Sigo fazendo os nozinhos de festonê até eu chegar no próximo espaço entre um fio e outro. Não tem regra o formato como vai inserir os fios que a gente precisa lá, chega lá no final com 72 fios, vai inserindo sempre que vê que tem um espaço muito grande entre um fio e outro, para que não fique o festonê todo repuxado. Lembrando que a gente está fazendo um círculo, então a gente tem que fazer as voltinhas uniformes. Então vai inserindo os fios, sempre que achar necessidade, a cada 2 ou a cada 3 festonê insere um fio, sempre que tiver esse buraquinho, esse espaço. Vou colocar mais um fio extra, dou o nozinho de baixo para cima, para firmar o ponto e o acabamento ficar para baixo. Aperto um pouquinho, empurro ele até o final, sem apertar muito, sem esticar muito o fio. Vou girando o EVA para que facilite o meu trabalho, para que eu consiga fazer o círculo bem certinho. Esse fio que eu acabei de inserir, eu pego uma perninha dele e dou mais uma voltinha para prender bem esse festonê. É importante fazer essa voltinha a mais em todos os fios que forem colocados, todos os fios extras que forem colocados, para que o trabalho fique firme, para que traga mais conforto para trabalhar. Sempre vai prendendo com alfinete. Se achar que tem que colocar mais alfinete, conforme o trabalho vai crescendo, pode só inserindo mais alfinetes. Eu gosto de trabalhar com alfinetes maiores, eles dão mais firmeza para o trabalho. Faço o nozinho de festonê, faço a segunda volta para firmar o ponto. E vou seguindo sempre no mesmo formato, inserindo fio, sempre que achar um buraquinho, entre um fio, um espaço maior entre um fio e outro. Lembrando que no final a gente tem que ter 72 fios. Então, conforme o trabalho vai crescendo, pode ir controlando a quantidade de fios que tem para colocar, tá? Sempre ajustando bem o ponto. Gira o EVA se for necessário, vai prendendo com alfinete. O macramê é muito gostoso de fazer, assim, ele é bem relaxante. Só que tem que achar uma posição confortável, porque a gente trabalha com os braços bem tensionados. Ó, agora eu tenho um espaço entre o meu fio guia e o próximo fio que eu preciso fazer o festonê. Eu vou colocar mais um fiozinho.
Sempre tomando cuidado para o fio não ficar muito repuxado. Se eu passar muitos espaços grandes e não colocar fios extras, o trabalho vai ficando torto. Ele vai ficando como se fosse uma conchinha, ele vai fechando o trabalho. Então, sempre vou colocando os fios extras conforme eu vou vendo necessidade. O fio que eu acabei de colocar, uma perninha deles eu vou fazer mais uma voltinha. O fio que foi colocado extra, ele tem 3 perninhas. As 2 que eu coloquei quando eu inseri ele, mais uma que eu precisei para firmar bem o pontinho. Agora a gente segue sempre a mesma sequência. Girando o EVA, fazendo o nozinho de festonê e inserindo o fio sempre a cada espaço que tiver entre um fio guia e o próximo fio. Não deixar buracos no trabalho. Agora é só seguir a mesma sequência. E colocando fios extras, sempre que achar que tem um espaço muito grande até o próximo fio. Sempre lembrando que o fio extra, ele é mais uma voltinha, mais uma laçadinha. Coloca o fio guia e dá mais uma laçada com uma das perninhas, tá? Agora é só seguir a mesma sequência, sempre cuidando para o trabalho não ficar torto, sempre ajustando ele no EVA, pode ir colocando a mão em cima, apertando ele contra o EVA, que daí o festonê vai se ajustando também. Por isso a importância de não apertar muito o festonê, que a gente consegue ir ajustando e consegue deixando ele mais retinho até com a mão mesmo. Cheguei no espiral central no tamanho que eu acho ideal, mas esse tamanho pode ser maior, se preferir. É em torno de 13 centímetros, 12,5, 13,5, vai depender até do tamanho do prato que a pessoa trabalha, como que ela gosta de servir, se gosta da borda maior, menor. Eu gosto de trabalhar sempre entre 12,5 e 13,5. Isso dá em torno de 12 a 13 carreiras. É bom sempre ir medindo. Eu conto as carreiras, vejo se está no tamanho que eu quero. Agora eu vou começar a fazer o nó de macramê, o nó tradicional. 4 fiozinhos, faço a primeira laçada, faço a segunda laçada. Esse é o nó de macramê. Agora a gente vai trocar o tipo de nó. Vou fazendo sempre de 4 em 4. Então, enviar um pouquinho mais para cima, que eu acho que vai ficar mais fácil para fazer. Faço 4 para um lado e faço agora o 4 para o outro lado para prender o fio. Fiz o segundo nozinho, sempre de 4 em 4. Primeira laçada, segunda laçada. Vou fazer isso até fazer a primeira volta toda, sempre de 4 em 4 fios.
Fiz a primeira volta toda, agora eu pego 2 perninhas de cada nó que eu já fiz. Vou inverter a posição do nozinho. Agora ele vai juntar os 2 primeiros de cima. Sempre bem, não muito apertado, nem muito frouxinho, nem muito apertado. A gente deixa o ponto um pouco tensionado para que ele fique firme, mas sem apertar demais, porque senão ele vai entortando o trabalho. Faço o segundo nozinho, sempre o nó de macramê. O 4 para um lado e o 4 para o outro. Uma laçada para um lado, uma laçada para o outro. Eu gosto de deixar sempre um espacinho de mais ou menos 1 centímetro entre o nozinho de cima e o nozinho de baixo. Isso dá um efeito rendado, parece uma rendinha no final. É um trabalho muito bonito. O nó de macramê é um nó que deixa o efeito como se fosse uma renda. Faço a segunda laçadinha para fechar o nó. A mesma coisa agora, eu vou fazer isso em toda a volta do suplá. Sempre de 4 em 4. Agora eu vou fazer a carreira seguinte, para ver como é que vai ficar, sempre de 4 em 4. Ó, 4 em 4. O nozinho de macramê é feito sempre de 4 em 4 fios. Fiz a segunda carreira, se achar necessário pode ir prendendo os nozinhos no EVA com alfinetes também. Vou fechar aqui a minha segunda carreira com o nozinho. Primeira laçada, segunda laçada. Fechei o nozinho. Pode ver, eu não aperto muito o ponto, até para eu poder ajustar ele. Se ele não estiver muito apertado, eu consigo ajustar ele melhor. Agora eu pego 2 perninhas de cada ponto. Faço a mesma coisa, eu vou fazer a terceira carreirinha, a terceira volta. Faço um nozinho, uma laçadinha para um lado, uma laçada para o outro para fechar o nó de macramê. Mesma coisa. 2 perninhas de cada ponto, uma laçada para um lado, uma laçada para o outro. O nó de macramê, se quiser começar a laçada para o lado direito, para o lado esquerdo, não tem problema. Se a pessoa achar mais fácil começar para o lado direito primeiro, pode começar. O importante é fazer uma para cada lado e sempre começar do mesmo jeito. Se faz tudo para o lado direito, se tu começa sempre pelo lado direito, mantém sempre o mesmo padrão de ponto. Começar sempre para um lado ou sempre para o outro. Fiz o terceiro pontinho de macramê para fechar a terceira carreira e assim eu vou fazendo em toda a volta. Faço a primeira carreira toda, depois faço a segunda carreira toda e depois a terceira volta toda. Aqui eu tenho todas as voltas prontas. Eu adiantei um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Agora eu vou fazer a terceira carreira, fechar a terceira carreira, para que a gente possa começar a quarta carreira. Se achar mais fácil ir fazendo de parte em parte, fazer todo lado para não precisar ficar girando o EVA, pode fazer, não tem problema, é como se sentir confortável. Agora eu vou iniciar a quarta carreira, a quarta volta no suplá com o ponto de macramê. Faço um nozinho para um lado, uma laçadinha para um lado, faço a laçada para o outro. Vou ajustando o ponto, por isso a importância de não apertar muito o nó, não precisa pesar muito a mão, ele não é um nó que tem que ficar apertado. O fio em si, ele já dá bastante estrutura, então não precisa apertar mais muito forte, né? Iniciei a quarta carreira, vou prendendo ele com alfinete. Se conseguir fazer sem alfinete também não tem problema. Eu acho que o alfinete ele traz um conforto maior. Aí não, quando eu for puxar os fios do lado, ele não puxa o ponto que eu acabei de fazer. Vou fazendo a quarta carreirinha, a quarta volta no suplá. Se quiser fazer ele mais justo, mais próximo do suplá ou mais longe, também não tem problema. Da parte central, mais perto ou mais longe da parte central. Aqui eu deixo um espaço mais ou menos de 1 centímetro entre um nozinho e outro. Vou fechar agora a quarta carreira. Nozinho para um lado, laçadinha para um lado, laçada para o outro.
Conforme o trabalho vai crescendo, os nós vão ficando mais afastados. Então não tem problema, só ir ajustando até com a mão mesmo. Acabei de fazer o nozinho, eu ajusto ele para ele não ficar muito apertado, não ficar muito próximo do ponto de cima. Agora eu vou iniciar a quinta e última carreira. Se quiser fazer mais carreiras, não tem problema, mais voltas com ponto de macramê, o suplá vai ficar um pouco maior. Aí fica como preferir, dependendo do tamanho do prato, às vezes é um prato de bolo, um prato maior, pode fazer um suplá maior, ou como se fosse até um centro de mesa também, não tem problema, aí conforme a criatividade mandar. Vou fazendo a quinta carreira, sempre em nozinhos de macramê, laçada para um lado, laçada para o outro, observando a tensão do ponto e o espaço de mais ou menos 1 centímetro entre o ponto de cima e o ponto de baixo. Agora eu tenho as 5 carreiras finalizadas, eu corto o excesso de fio, se achar que tem muito fio pode cortar, mas é bom sempre deixar um tamanho que possa trabalhar depois, lembrando que a gente vai fazendo uma borda de cestaria, então corta só o excesso mesmo, eu deixo mais ou menos uns 20 centímetros de fio, 20, 30, para que eu possa trabalhar ainda. A gente vai cortar todos os fios excedentes. Para fazer a borda de cestaria, eles não podem ser muito compridos, porque senão eles dificultam a borda de cestaria, porque a gente vai usar um fio de 19 metros em média, então ele pode acabar embolando, pode acabar se misturando com o fio excedente. Agora eu pego um fio de 19 metros, dobro ele ao meio. Eu gosto sempre de juntar as duas últimas pontinhas lá no final para achar bem o centro dele. Eu vou passar ele em todos os fios do trabalho. Eu vou prender ele em 2 fios, prender com alfinete mesmo. Eu boto os fios por dentro dele, onde eu dobrei, e faço uma voltinha. Passo os outros 2 fios seguintes do nó de macramê por dentro dele. Ó, fiz uma laçadinha, uma voltinha. Giro ele de novo e passo mais 2 fios dentro dele. Giro novamente, passo mais 2 fios. Giro novamente, passo mais 2 fios. Se quiser firmar o início, a primeira laçada com alfinete, pode colocar. Aqui, como eu trabalho com alfinete em todos os pontinhos de macramê, eu não botei também nessa alça de início da cestaria, mas se achar necessário, pode colocar. Dou uma voltinha no fio de 19 metros dobrados ao meio e coloco mais 2 fiozinhos do trabalho de nó de macramê dentro dele. Faço uma voltinha, pego 2 fiozinhos do trabalho que já está pronto, passo por dentro dele. Faço uma voltinha, coloco mais 2 fios. Faço uma voltinha, coloco mais 2 fios. Assim vai ser as 10 carreiras. Nós vamos fazer ao total 10 carreiras de borda de cestaria. Eu vou ajeitando os fiozinhos, puxando, para que o nó de macramê, o último nó, ele fique bem próximo da borda de cestaria. Ó, eu vou ajustando, para que não fique frouxo lá no final, não fique uma borda um lado maior do que o outro. Então eu vou sempre ajustando os fios. Como em qualquer trabalho, né? É importante ir ajustando os fios tanto no crochê quanto no tricô, no macramê. A gente tem que ir ajustando conforme a gente vai trabalhando, até para que ele vá adquirindo o formato que a gente quer. Vou girando o fio de 19 metros, dou uma voltinha e pego mais 2 fios do trabalho que está no EVA. Assim, ainda parece que ele está muito solto, que ele não está ficando com o formato que a gente quer.
Mas conforme vai crescendo a borda de cestaria, a gente vai vendo que ele vai ajustando os fios, vai separando os fios que a gente está colocando por dentro dele, vai crescendo. Faço mais uma volta, coloco mais 2 fiozinhos por dentro do fio de 19 metros, que é a borda de cestaria. Giro, coloco mais 2 fiozinhos. E assim eu vou fazer na volta toda. Cheguei no final da primeira carreira, continuo sempre na mesma sequência. Giro o fio de 19 metros e coloco os fios do trabalho por dentro dele, sempre no mesmo formato. Só continuar na mesma sequência e girando o fio de 19 metros e colocando os fiozinhos por dentro. Finalizei as 10 carreiras, as 10 voltas no suplá. Vou ajustando os fios para que eles fiquem mais próximos da carreira que a gente fez, da última carreira que a gente fez de nó de macramê. Sempre deixando eles bem ajustados. Vira o trabalho. Agora a gente vai fazer o acabamento. A parte de cestaria terminou, então agora a gente vai fazer o acabamento para firmar os fios e poder cortar eles e tirar todos os fios extras. Vou girando, ajustando. Eu começo primeiro arrematando o fio de cestaria. Puxo um pouquinho para ele firmar a última volta. Não precisa puxar muito, porque senão ele vai entortar o trabalho.
Puxo ele devagar, vou ajustando, sempre ajustando todos os fios para que não fique um trabalho torto. Pego uma agulha de crochê, eu gosto de trabalhar com as mais grossas, coloco por dentro da borda do fio seguinte. Coloco por debaixo de todos os fios e puxo os 2 fiozinhos de uma vez só. Com cuidado, para não puxar um fio que não deve, para não entortar o trabalho. Puxei o primeiro fio. Se o fiozinho escapar não tem problema, o fio seguinte escapar não tem problema. Eu gosto de puxar os 2 juntos sempre, porque eles puxam no formato. Quando eu puxo os 2 juntos, eles já ficam no formato que eu preciso depois. Faço novamente, sem pressa. Coloco a agulha por dentro da primeira borda, que é onde saíram 2 fios também. E assim eu vou fazer com todo o trabalho. Sempre puxando por dentro dos fios, das 10 carreiras. Coloco ele novamente, prendo na agulha, por isso que eu gosto de trabalhar com agulha maior, que eu consigo puxar os 2 juntos, ó. Agora eu consegui puxar, puxa ele para dentro, todos os fios vão ficar para dentro do trabalho. Depois a gente vai cortar, queimar e colar. Já passei o fio guia, o fio da borda de cestaria. Coloco a agulha por dentro de dos pontinhos, dos 10 pontinhos. Vou fazer aqui de novo para ficar bem nítido. É um trabalho bem fácil, só não pode apertar muito, não pode tensionar muito, porque senão ele vai ficar de um lado, a borda fica mais apertadinha, do outro lado fica mais frouxinho. Então é importante sempre cuidar para manter a tensão em todos os pontos. Passo por dentro das 10 carreiras de cestaria. Ele vai ficando uma voltinha. Essa voltinha ela fica muito bonita no acabamento. Pego os fios da bordinha de cestaria anterior, passo por dentro dos 10 seguintes. Sempre deixando frouxinho. Fica essa voltinha. Passo por dentro das 10 carreiras de cestaria. Pego os 2 fios anteriores. Com cuidado, puxando sempre com cuidado, para não puxar um fio da borda. O importante é ter bastante calma, ter bastante paciência, ir ajustando e firmando. Pode passar a mão por cima que ele vai automaticamente já ajeitando o próprio fio em cima. Passo por dentro da próxima borda e puxo os 2 fios anteriores. Isso a gente vai fazer com todo o trabalho. Sempre deixando essa bordinha sobressalente, ela fica bonita depois no trabalho. Se apertar demais, ela vai entortando o trabalho. Passo por dentro dos 10 fios de cestaria, das 10 carreiras de cestaria, puxo os 2 fiozinhos. Isso a gente vai fazendo o trabalho todo. Aqui eu puxei todos os fios para dentro, eles já estão todos ajustadinhos. Vi se estava bem redondinho o meu suplá. E vou cortar agora os fios bem rente ao início da borda. Rente o suficiente para conseguir queimar a pontinha do fio. Eu dou uma queimadinha, pode apertar com o dedo, aí o fio vai se ajustando ali dentro da borda de cestaria. Mesmo cortando e queimando, eu ainda gosto de passar uma colinha, porque como é um suplá, a gente vai usar com prato, com alimento, possivelmente vai sujar, a gente vai ter que lavar, não lavar na máquina, mas até lavando na mão, ele pode desfazer. Só o queimar, ele só vai dar acabamento para o fio, mas não vai colar ele em nenhum lugar, por isso que eu gosto de usar a cola. Vou fazer isso em toda a volta, cortando os fios rentes e queimando as pontinhas para que não desfie. Vou queimar todos eles, sempre tomando cuidado para não queimar o fio do suplá. A gente usa só a parte da chama azul, a amarela a gente não usa, tá?
Eu gosto muito de usar essa cola, ela é uma cola que ela não puxa muito fio, ela dá um acabamento bem delicado, assim, não é uma cola grosseira. Vou passando por dentro do suplá, aonde eu queimei os fiozinhos, e vou ajustando até com a mão para que o fio crie aderência com a parte de dentro. Essa cola ela demora um pouquinho para secar, ela é uma colinha de silicone, então é importante, depois que arrematou todo o suplá, colou ele todo, deixar ele secando de um dia para o outro. Vou fazer isso em toda a borda. Eu gosto também de colar por dentro das voltinhas que eu fiz de acabamento. Então eu vou passando essa colinha para que não puxe fio. Porque quando a gente bota um talher, alguma coisa, até a própria ponta da faca pode puxar um fio, pode puxar outro. Eu gosto de ir botando uma gotinha de cola por dentro da bordinha toda. E vou colando, passando a mão por cima, não tem problema, essa cola ela não vai deixar o trabalho duro. Ela é uma colinha flexível, só não pode colocar muito para não transbordar. Vou fazendo isso no trabalho todo. Aqui eu tenho o meu suplá pronto. Ele fica um efeito rendado, como eu falei do nozinho de macramê, ele dá um efeito de renda. Então fica muito bonito para fazer um centro de mesa também. Aqui eu tenho 12 centímetros, 13 mais ou menos, entre 4,5 e 5. E a bordinha de cestaria em torno de 4 centímetros. Essas medidas são aproximadas. Ao total dele temos 30 centímetros. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.